E aí, tudo bem? Pastor Walter Vaz aqui na área. Estava aqui meditando. Às vezes a gente chega do trabalho cansado, é ou não é? Às vezes a gente nem tem um trabalho, às vezes a gente está procurando um trabalho, é ou não é? Às vezes a vida, ela nos prega uma peça, é ou não é? É verdade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Tenho uma palavra de Deus para você, você mulher, você homem, você que ama o Senhor. E precisa ouvir uma palavrinha. Parou aí um tempinho, uns minutinhos para ouvir uma palavrinha. Eu queria falar com você hoje a respeito de bênção. Você sabe o que significa essa palavra, bênção? Todo mundo fala isso, né? Você é uma bênção, Deus te abençoe. Mas você sabe o que significa a palavra bênção? Se você olhar lá no dicionário, você vai ver que a palavra bênção significa o seguinte: alguém que tem um bem te concede isso. Então, é o ato de conceder um bem a alguém. Pois é, isso significa bênção. Então, alguém pode te abençoar. Por quê? Porque essa pessoa tem a concessão de um bem e ela cede essa concessão a você. Isso é o ato de abençoar. Eu estou lendo um livro. Esse livro chama Identidade. Tá? Quando eu leio um livro, o que eu faço? Eu marco. Aí eu anoto. Aí eu faço meus rabiscos, minhas anotações e eu gosto de ficar algum tempo meditando a respeito desse livro. E eu gosto um pouco de ler, sabe? E aí nesse livro tem uma anotação que eu fiz aqui que diz o seguinte, ó: sua bênção não é um desejo, não é um pensamento otimista. Quando Deus abençoa, significa que Ele já preparou o sucesso. Quando Deus abençoa, Ele fornece tudo o que é necessário para completar o que nos chamou para fazer. Sabe? No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, quando Deus criou o homem, macho e fêmea os fez, Adão e Eva, ele fez o seguinte, ó. Ele fez o seguinte decreto: sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a. E Deus abençoou o homem. Quando a gente olha em Gênesis 9, pela segunda vez o Altíssimo faz isso. Ele faz a mesma promessa a Noé, quando Noé desce da arca. Gênesis 9, 1, ele fala: agora Noé, sede frutífero, crescei-vos e multiplicai-vos, e povoai a terra. Ontem eu estava ministrando numa igreja e eu estava falando a respeito da bênção que Deus entregou a Abraão, da promessa que Deus entregou a Abraão. E aí, dentro dessa promessa, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, Deus abençoou Abraão. Mas eu queria te dizer uma coisa: eu não sei como é que está a sua vida, não sei. Isso deve ser apenas do seu interesse. Aliás, o maior interessado na tua vida tem que ser você. Mas eu quero te dizer o seguinte: em Salmos 8, do 4 ao 6, está descrito que Deus te deu a capacidade de domínio sobre a terra. Apenas é uma corroboração do que Deus decretou em Gênesis 1, 28 e 9, 1, quando Deus estabeleceu a Adão domínio sobre todas as coisas, peixes, sobre as feras do campo, sobre as árvores, sobre os vegetais. Então Deus deu ali a Adão um domínio. E o que as empresas, só para você pegar, tá? Mercado, as posições públicas,
que que elas precisam? De pessoas que governem, de pessoas que dominem. Então, eu quero te dizer que você tem todos os atributos entregues por Deus, que é aquele que concede o direito de governar, o direito de liderar, o direito de tomar posse de uma posição de liderança. E você pode fazer isso, evidentemente. Por quê? Porque Deus abençoou o homem. Então, esse direito você tem. O direito da concessão de um bem do Criador. Então, Deus te criou para governar. Acredite nisso. Esse conteúdo bíblico que eu estou te entregando hoje, ele é muito importante. Se eu fosse você, eu até compartilharia esse conteúdo, porque eu estou compartilhando com vocês isso. Eu estava de férias, estava meditando a respeito das coisas de Deus, e Deus me entregou esse conteúdo já há muito tempo. E durante muitos anos eu exerci cargos de liderança. E todas as vezes que eu liderei pessoas, eu usei esses atributos que Deus nos entregou. Ali atrás tem meu filho descendo na escada, o Isaac, meu filho maravilhoso. E eu queria dizer para você que realmente você é abençoado. Você é uma pessoa abençoada. Reflita nisso. O Criador dos céus e da terra, o rei Davi, no livro de Crônicas, capítulo 29, na última oração dele, ele disse: Tu és o supremo governador de tudo. Governas todas as coisas com seu poder e com a sua força. E podes tornar qualquer homem grande e forte. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 13, ou capítulo 14, não me falha a memória, quando Abraão se encontra com o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, Melquisedeque. Melquisedeque diz para Abraão assim: você foi abençoado pelo possuidor. O Eterno é o possuidor de todas as coisas. Então ele tem autoridade para conceder um bem. Você se lembra quando você era criança? Talvez se for da minha geração, com certeza você vai lembrar. Na minha geração, nós costumávamos pedir a bênção para o pai e para a mãe. E eu estava na Bahia, e lá eles têm esse costume. E eles pedem a bênção. E interessante que foi umas meninas brincar com a minha filha e elas pediram bênção para mim. Benção, tio. E eu, Deus te abençoe. Por quê? Porque Deus é o possuidor. Então você é abençoado. O possuidor, ele se apresentou a Abraão e disse para Abraão assim no capítulo 12, no verso 2, eu lhe disse que eu ia ler para vocês. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quer dizer, Deus concedeu a Abraão, agora Abraão é o possuidor da bênção, e Deus diz para Abraão: você será uma bênção, ou seja, você agora tem a condição de conceder essa bênção a outra pessoa. Pega aí. Tem um cara que fala na internet: pega a visão, pega aí. Pega a revelação. Vou dizer para você: pega a revelação. Vou criar até esse jargão. Pega a revelação. E aí continua dizendo assim no 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Por isso que hoje você tem o direito dessa bênção. Porque a Bíblia de Gênesis até Apocalipse ela revela
que aquele que concede a bênção é o Messias, descendente de Abraão. E nele nós fomos feitos herdeiros e cordeiros. Somos herdeiros de Abraão e cordeiros de Cristo, segundo as Escrituras Sagradas. Então aqui diz que Deus vai fazer de Abraão um grande povo e que Deus vai abençoar Abraão, que Abraão vai se tornar uma bênção. Diz também que Deus iria engrandecer o nome de Abraão, ou seja, torná-lo famoso. Quem não conhece Abraão hoje? Pega a visão. Será que realmente Deus, a Bíblia, não é a verdade? Pega a revelação, aliás. Pega a visão, já tem um outro. Só que tem um segredo para que você possa colocar tudo isso em prática. Sabe qual é o segredo? Uma palavrinha de 2 letras. Olha só. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. O segredo é essa palavrinha. F-E e um acento. Fé. Esse é o segredo. Em Gálatas é um livro muito interessante. Diz, no capítulo 3, no verso 11, o justo viverá pela fé. O que é o justo? O justo é aquele que é justificado por alguém. Esse é o justo. No verso 9 diz assim, desse modo, os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Você quer liderar? Você quer entrar em posição de destaque? Você quer ter o seu nome afamado? Você quer ser um abençoador? Ou seja, você ser aquele que tem a bênção e agora você compartilha essa bênção. Compartilhe esse vídeo. É um ato de compartilhar a bênção. É um conteúdo muito importante, muito interessante. Eu acredito que outras pessoas merecem ouvir isso. Então nós temos uma promessa que Deus fez, que nós seríamos abençoados. Vou voltar para Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Sabe o que diz em Gênesis 1, 27? Quando Deus criou o homem? Eu vou ler o 26 também. Quando Deus criou o homem, Deus chegou e deu um decreto. Um decreto. Aquilo que Deus diz é ou não é? Deus, Gênesis 1, 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem e à sua semelhança. E a imagem de Deus os criou. Você é a imagem de Deus. Macho e fêmea os criou. Deus, 28, Gênesis 1, 28. Pega a revelação. Deus os abençoou e lhes ordenou. Deus o quê? Os abençoou, porque Ele é o possuidor. O possuidor, o criador de todas as coisas. Te deu o direito de você ser líder, te deu o direito de você ser campeão, te deu o direito de você ser mais que vencedor. Então vai lá, pega essa revelação e arrebenta. Não tem motivo mais para nós ficarmos cansados e deprimidos. É hora de levantar dessa cama, é hora de levantar e possuir a bênção. Seja um possuidor e um multiplicador. Depois você clica lá no canalzinho lá, Walter Vaz, né? Se quiser colocar lá no sininho, toda vez que a gente colocar uma informação aqui vai aparecer para você. E você que está vendo a gente pelo Instagram, pelo Facebook, dá um clique aí de curtir e compartilha, tá bom? Compartilha o nosso canal também. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que a bênção do possuidor te alcance.
Um abraço, um beijo no teu coração.